Você já reparou que não importa onde você esteja em São Paulo, tem uma placa te direcionando para o Autódromo de Interlagos? Veja só. O trânsito de São Paulo está parecendo quando uma mãe me pede ajuda com o seu filho adolescente. Uma mãe me pergunta: ai, Soraya, meu filho não está querendo estudar. Eu falo: você já aplicou o método POC? Outra mãe fala: ai, Soraya, meu filho só quer se abrir com os amigos. Aí eu pergunto: você já aplicou o método POC? Ai, Soraya, meu filho só quer ficar trancado no quarto. Eu vou perguntar: você já aplicou o método POC? Então, assim como todo o trânsito de São Paulo, onde você estiver, vai ter uma placa te direcionando para o Autódromo de São Paulo. Quando você me trouxer uma dúvida sobre o seu filho adolescente, eu vou te perguntar: você já aplicou o método POC? E você pode estar aí se perguntando: o que é esse tal de método POC que eu não sei? Esse método eu elaborei voltada para você que é mãe de adolescente. Então, se você se depara com essa situação, então, por exemplo, né? Soraya, meu filho não sai do quarto. Já dei bronca, já pus de castigo, mas ele não sai do quarto. Você está pensando em como agir, mas através do método POC, que é o P, o O e o C, método POC, que é o P, o O e o C, eu vou falar para você: não adianta você ficar pensando só no como agir se você não entender o que está por trás disso tudo. Então, o método POC é por quê? P de porquê. Por que seu filho está ficando trancado no quarto? Para depois você pensar em o que fazer e como fazer. Então, a maioria das mães já falam assim: Soraya, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquele outro e não tá dando certo. E aí eu pergunto para você: qual é a raiz do problema? Por quê? Por que seu filho tá fazendo isso? Enquanto eu não encontrar a raiz do problema, não adianta eu ficar pensando em como agir, porque na verdade eu não sei como agir sem saber a raiz do problema. Então, por exemplo, a questão do quarto. Meu filho tá trancado no quarto e eu estou brigando com ele, deixando ele de castigo e não tá dando certo. Aí eu vou perguntar para você: por quê? Por que que seu filho tá ficando trancado direto no quarto? Várias hipóteses. Você vai conversar com o seu filho 1, 2, 10 vezes até entender o que está acontecendo. Por exemplo, Soraya, ele só está querendo ficar realmente um tempinho ali com ele se conhecendo. Então, a minha ação do como vai ser respeitar alguns momentos que ele fique sozinho, porque ele está se conhecendo nessa transformação. Ou não, Soraya, ele brigou com a namorada e está muito triste. Então não adianta ficar dando bronca nele. Ele precisa do meu apoio, porque a raiz do problema é a separação do namoro. Então eu preciso apoiá-lo. Então, se eu souber o porquê isso está acontecendo, eu vou saber como agir. Ou então, não, Soraya, ele está entrando numa depressão. Adianta eu ficar brigando se ele estiver entrando numa depressão? Não. O que eu preciso fazer é buscar uma ajuda profissional. Então, o mesmo problema tem várias formas de agir. E eu só vou saber como agir se eu entender o porquê, a raiz do problema. Espero, com esse método, poder ajudar você, mãe de adolescente, a entender melhor as transformações do seu filho e a saber lidar melhor com esse momento. Se você ainda não me conhece, eu sou Soraya, sou médica, atendo em consultório há mais de 20 anos e eu trago essa minha experiência de consultório através desse método para te ajudar. Espero que eu consiga. Até mais.